Então, gravando a partir de agora, boa noite novamente. Vamos começar a primeira aula oficial, então, da disciplina de Sistema Monetário Nacional. A aula da semana passada foi a apresentação do plano de ensino e uma discussão sobre o que é o Sistema Monetário Nacional. Então, hoje nós vamos para a aula tradicional. Ao final da exposição do conteúdo, eu vou deixar aí duas questões para vocês fazerem e me enviarem por e-mail até amanhã. Bem tranquilo. Essas duas questões, elas já estão nos slides que eu compartilhei. Nos últimos 2 slides, os últimos 3 slides, tem lá a atividade que vocês vão fazer. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos colocar aqui o meu slide. Ok, deixa eu ver se tem alguém aqui para eu adicionar. Tem. Guilherme. Meu... Pessoal, como ontem, na verdade, à noite, com a outra turma, deu um probleminha na transmissão aqui, só me dão, eu vou ficar passando os slides ali, só me dão um ok, ver se está funcionando certinho. Passaram os slides aí para vocês? Ficaram passando na tela? Só a capa. Beleza, eu vou compartilhar de outro jeito, que eu acho que é mais seguro. Compartilhar minha tela inteira. Beleza, acho que assim vai funcionar melhor. Então, Sistema Financeiro Nacional. Conjunto de instituições e instrumentos financeiros que possibilita a transferência de recurso dos ofertadores finais para os tomadores finais e cria condições para que os títulos de valores mobiliários tenham liquidez no mercado. Então, vejam, né? De um lado, nós temos os poupadores, que nesse caso aqui, nós estamos chamando de ofertadores, porque eles ofertam recursos monetários porque eles pouparam para isso. Então, são os agentes que estão em crédito. Por outro lado, nós temos os agentes que demandam, os demandadores finais. Se usa muito essa nomenclatura de tomadores. Eu acho bem interessante essa nomenclatura, no Brasil principalmente, porque o cara que depende de banco no Brasil, ele é um tomador mesmo, com certeza. Tamanhos são os juros que se paga pelo sistema bancário. E cria condições para que os títulos e valores mobiliários tenham liquidez no mercado. Ou seja, o sistema financeiro nacional, ele utiliza-se da noção e da confiabilidade de recursos econômicos para transformar papéis, muitas vezes, em liquidez, em dinheiro. Então, independente da operação que você faz, se você está comprando ações, se você está comprando títulos de renda fixa, se você está comprando títulos agrícolas, letras de câmbio, etc., a função do Sistema Financeiro Nacional é facilitar a liquidez desses títulos, transformar papéis em dinheiro. Logicamente, né, essa transformação de papéis em dinheiros
em dinheiro vai depender do que a empresa representa. Por sinal, boa noite, tá legal. Vai depender do que representa a empresa também, né? Porque quanto mais confiável for a empresa, maior vai ser a facilidade de você converter papéis em liquidez. Atualmente, o sistema financeiro nacional é composto por 3 subsistemas. Primeiro subsistema, órgãos normativos. Órgãos normativos são os que fazem as regras, né? São os que fazem os controles, que regulamentam o processo. Órgãos estes, né, que a ideologia do neoliberalismo quer abolir, né? Não precisa ter órgão regulador. Quem regula é o mercado. Mas vamos lá. Por enquanto, enquanto isso não foi aprovado, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é um conselho vinculado ao Banco Central, que ele vai fazer, entre outras coisas, análise da conjuntura econômica e estabelecimento da taxa básica de juros, a Selic. Não sei se vocês viram, mas ontem, né, eles se reúnem, se não me engano, é na primeira terça-feira do mês, e ontem a taxa Selic ela baixou 0,25 pontos percentuais. Ela estava em 2,5, foi para 2,25. Pelo andar da carruagem e pelo que os analistas dizem, até o fim do ano ela estará a 2. Ponto positivo para o atual governo, né, porque durante os governos FHC, Lula e Dilma, a taxa Selic nunca baixou de 12%, 13%. Quando a Dilma saiu, ela estava em 16%. Com o Temer, ela baixou para 7 ou 8%. E agora, com o Paulo Guedes e o Bolsonaro, ela está devagar indo para 2%. Isso, ressalta-se, é taxa básica de juro de país desenvolvido. Taxa básica da Argentina no começo do ano estava em 60%. Mas, para nós, meros mortais aqui, pouco importa essa taxa de juros, porque é a taxa de captação do governo e a taxa de captação dos bancos, né? Os bancos usam a Selic para captar dinheiro. Mas eles captam a 2,25, 2,5% e repassam ao ano, né? E repassam a 300, 350% ao ano para o cheque especial, para o cartão rotativo do cartão de crédito, etc. Mas o Conselho Monetário Nacional, entre outras coisas, ele determina a taxa Selic. Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai fazer toda a análise e a regulamentação das operações de seguro no Brasil. Antes de uma modalidade diferente de seguro ser aprovada, ela precisa passar pela chancela do Conselho Nacional, né? Todos os seguros que a gente consegue comprar hoje já tiveram chancelados por eles, então já foram autorizados. E deixa eu dar um ok aqui. E o Conselho Federal de Peritos Contábeis, que é responsável pela verificação das questões que envolvem a cobrança de impostos, as tributações, as restituições e os lançamentos contábeis, entre outros. Então são esses caras aí que fazem essa nomenclatura. Conselho parecido com o dos peritos contábeis é, por exemplo, o conselho que elabora as provas do ENAD. É um conselho que tem uma função específica, elaborar a prova do ENAD. Aqui, como nós estamos falando de finanças nacionais, esses caras vão determinar a validade dos conceitos contábeis. Por exemplo, né, para quem já trabalhou com contabilidade em empresas, né, vocês podem notar que hoje em dia um sistema
basicamente ele faz boa parte do trabalho que uma pessoa fazia. Se você está trabalhando com notas fiscais eletrônicas, o próprio sistema pode assimilar essas notas e fazer os lançamentos contábeis, diminuindo a necessidade de contadores e de auxiliares contábeis. Porém, estes empregos aí ainda existem, também por força do Conselho Federal de Peritos Contábeis. Outra função desses camaradas aí é, por exemplo, durante o impeachment da Dilma, né, as pedaladas fiscais, que foi a principal acusação, então, também teve que passar por esse conselho para ver se isso era realmente um problema ou não. Entidades supervisoras. Então, elas não fazem normas, elas não fazem regulamentos, mas elas supervisionam, elas fiscalizam. Elas veem se as coisas estão funcionando como deveriam. Então, nós temos o Banco Central do Brasil, que, entre outras funções, é o banco dos bancos. Se um banco tiver algum problema de caixa, algum problema de insolvência, se ele estiver com problemas de crédito muito grande, o Banco Central ele está ali para supervisionar e, caso seja necessário, intervir nesse banco. Porque vocês sabem que uma quebra bancária é um problema muito maior do que a perda de dinheiro pelos acionistas do banco. A quebra de um banco num país pode suscitar a quebra de vários países e isso pode gerar problemas regionais, mundiais até. Lembre-se da crise financeira de 2008, em que o banco Lehman Brothers quebrou, um banco que tinha mais de 100 anos, juntamente com a Fannie Mae e com a Freddie Mac, que eram duas financiadoras imobiliárias, e a corretora de seguros AIG. Então, os bancos centrais têm essa função também, além de fornecer liquidez para o mercado, né, controlando a emissão do dinheiro. Eles são supervisores dos bancos. Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela é uma comissão supervisora de negócios em ações e títulos futuros. Então, eu tenho uma empresa, eu quero lançar debêntures, eu quero comprar ações de uma empresa, ou tenho uma empresa que pensa em abrir o capital e vender ações. Esses atos precisam ser vistoriados e autorizados pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que inclusive manda na B3, que hoje em dia representa os negócios em Bolsa de Valores, a antiga Bovespa, e representa também os negócios do mercado futuro, antiga Bolsa de Mercados e Futuros, BMF. Então, todas elas estão sob supervisão, sobre o guarda-chuva da Comissão de Valores Mobiliários. Superintendência de Seguros Privados. Então, se o Conselho Nacional de Seguros Privados faz a regulamentação, a Superintendência de Seguros Privados ela faz a supervisão e a fiscalização das seguradoras brasileiras. Do mesmo modo, porque a seguradora, num nível menor de importância do que um banco, ela também tem uma responsabilidade muito grande. Eu faço um seguro aí, por exemplo, ontem que deu aquela explosão em Beirute. Você explodiu o porto inteiro. Se foi uma seguradora só que tinha todos os contratos de seguro daquele porto, provavelmente essa seguradora vai quebrar, porque ela não vai ter capital suficiente para segurar, para pagar o prêmio do seguro daquelas atividades. Então, a Superintendência de Seguros Privados também tem essa função. Porque até para você fornecer seguros,
é uma espécie de banco, né? Você tem que ter um capital que tem que estar lá disponível, tem que estar líquido para você pagar os prêmios de seguro. E essa relação de capital disponível e probabilidade de pagamento de prêmio, ela precisa ter assegurado pela Superintendência de Seguros Privados, que as empresas seguradoras têm esse nível de confiança, um nível de liquidez. Lógico, né? Num evento como esse do Porto, você não pode culpar a seguradora, né? Porque a seguradora ela vai trabalhar com a margem dela de liquidez, como um banco trabalha, né? Quando a gente já estudou em outras disciplinas, um banco, em geral, ele tem 10% de reserva para cobrir eventuais saques. Uma seguradora vai ter algo parecido com isso também. Então, mas isso... Oi, quem abriu o microfone? Eu, professor. Só a título de curiosidade também, assim como você falou que o Banco Central é o banco dos bancos, né? No mercado segurador existem as resseguradoras, que é para cobrir esses... quando a seguradora ela tem um risco muito grande na mão dela, um valor muito alto, ela passa esse risco para um grupo ressegurador. Hoje a IG, que era a corretora que você comentou, ela virou um desses grupos resseguradores. Então, quando a seguradora ela tem um risco muito grande na mão, ela passa para uma resseguradora para mitigar esse risco. E a resseguradora vai ser uma espécie de cooperativa de seguradoras que elas vão, como se diz, compartilhar o risco daquilo ali. Elas vão compartilhar o ganho e vão compartilhar o risco também. O Marcelo está me dizendo aqui que caiu de 2,25 para 2. Eu estava lendo ontem, então a notícia que eu li estava errada. Eu li na internet, eu recebi um tweet, por isso que eu falei. Então, caiu de 2,25 para 2, segundo o Marcelo. Legal. E a AIG também, a título de curiosidade, ela, em 2001, quando houve lá o atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que derrubou as duas torres do World Trade Center, a AIG era a seguradora das duas torres. Então, só ali ela já levou uma invertida bem grande. Depois, ainda teve a crise de 2008 para terminar de pôr a pá de cal em cima dela. Superintendência Nacional de Previdência Nacional, também ela vai fazer o mesmo esquema. Porque todo mundo toda uma instituição bancária pode propor um pacote de previdência privada. Né? E o problema da previdência privada, diferente de um título de investimento qualquer, é que a previdência privada demora muito para você resgatá-la. Então, eu vou fazer um investimento no banco X. Eu não preciso ter medo que o banco X quebre, que o meu investimento vai ficar lá 1 ano, 2. Mas, quando eu estou fazendo uma previdência privada, eu vou ficar depositando ali durante 15, 20, 30 anos o dinheiro. Então, você tem que ter uma supervisão muito grande para justamente na metade do período a seguradora quebra. Né? E, além da previdência, você tem a condição aí de fundos de previdência, que você pode fazer também. E os fundos de previdência são cotas de investimento que você compra, você vai também depositar lá mensalmente. Só que nos fundos de investimento, o administrador do fundo, ele pega aqueles recursos e faz o que quiser com eles. Né? Ele pode comprar ações, ele pode comprar títulos do governo, ele pode investir em empresas e depois dissolver essas empresas, revendê-las depois, tudo de acordo com o que está registrado na constituição do fundo. Esse fundo vai ser
fiscalizado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, e pela Superintendência Nacional de Previdência. Porque, por ser um fundo de investimento, ele passa pela chancela da CVM, e por ser um fundo previdenciário, ele tem que passar pela chancela da Previdência Nacional também, pela Superintendência da Previdência Nacional. E temos aí, por fim, os operadores, que são as instituições que atuam no mercado financeiro. Então, todas as seguradoras, todos os bancos, todas as financeiras, todas as seguradoras não, as financeiras mesmo, eu ia falar, elas participam também como operadores do sistema financeiro nacional. História do sistema financeiro nacional no Brasil, né? Primeira fase, 1808 a 1914. Então, período bastante longo, né? Mais de 100 anos, em que 1808 o Brasil virou império. Lembrando que foi nesse ano que o rei Dom João, fugindo do Napoleão, ele veio para o Brasil e instalou no Brasil a sede do reino. Então o Brasil virou império. Nesse período nós tivemos aí a abertura dos portos, acordos comerciais diretamente entre países, porque até então os acordos comerciais eram entre Portugal e os países, passando pelo Brasil, né? Criou-se o Banco do Brasil, principalmente para financiar os gastos da família real, chegando aqui. Permissão para a instalação de bancos estrangeiros no país. Então, até então, né, existiam os bancos nacionais, criou-se o Banco do Brasil, que era um banco estatal. Para quem assistiu aquele filme, eu não lembro se a gente assistiu esse filme na turma de vocês, mas o Mauá, o Imperador e o Rei, eu uso o fragmento desse filme para explicar um ataque especulativo ao câmbio, mas não lembro se na turma de vocês a gente assistiu o filme todo. Mas esse filme mostra, né, a falência do Banco do Brasil. O primeiro dinheiro bastante grande que o Barão de Mauá ganhou foi justamente com ações do Banco do Brasil. Ele trabalhava e o empregador dele, ele ganhava muito pouco. O empregador dele sempre comprava ações do Banco do Brasil. E ele via o empregador fazendo isso, ele juntava dinheiro e ia comprando. Aí nisso o Banco do Brasil quebrou. E ele viu o empregador dele jogando fora o monte de ações que ele tinha. E daí ele falou, não joga isso fora porque o governo vai ter que, o banco é estatal, o governo vai ter que recomprar essas ações. E ele falou, não, isso aí não vale nada e tal, quiser para você pode pegar. E aí ele foi e pegou essas ações e depois ganhou um bom dinheiro e num futuro, 20 anos depois, ele comprou o Banco do Brasil. Passou a ser dono do Banco do Brasil. Então, essa fase aí, que o Brasil era império, depois, em 7 de setembro de 1822, ele vira independente, e em 1889 ele vira república, né? Tudo isso, o sistema financeiro nacional era muito pequeno. Ele tinha lá meia dúzia de bancos aqui dentro, meia dúzia não, tinha bastante. Tinha mais de 30 bancos aqui no Brasil. E você tinha instituições de crédito e relações comerciais. Era basicamente isso o sistema financeiro nacional. Segunda fase, 1914 a 1945. Então a gente já pega uma fase importante quando o Brasil começa a crescer. Ele passa a crise do encilhamento da dívida que ele tinha, que foi em 1912, se não me engano, e ele começa a crescer devagarinho. Criação da Inspetoria Geral de Bancos, 1920. Alguns bancos começam a quebrar. E como já citamos, né, se hoje um banco quebrando é um problema muito grande, naquela época era um problema menor, mas ainda era um problema grande. Então cria-se essa Inspetoria Geral de Bancos para fiscalizar de perto os bancos
existiam para evitar futuros problemas. Em 1921, cria-se a Câmara de Compensação, em que ele passa a ser uma espécie de banco central, né, onde auxílios podem ser dados a bancos, em que facilita a troca de títulos de bancos para bancos, fortalecimento das regras para atividade de intermediação financeira. Então, neste período, principalmente depois dos anos 30, que o Brasil está com o presidente Vargas no comando, acontece a recuperação econômica pós-crise de 29, essas regras para atividade de intermediação financeira começam a ser criadas para impulsionar o sistema financeiro nacional e trazer empresas de fora para cá, financiadas também pelo governo. Entre 45 e 64, né, a época que se instalou aí o regime militar, em 64, criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, também, né? Nós temos aí o período do Jânio, período do JK, desculpe, início da construção de Brasília e etc. O governo precisava de muito dinheiro. O governo imprimiu dinheiro a rodo. Não sei se vocês vão lembrar das minhas aulas lá de inflação. Eu tinha lá um gráfico que começava a mostrar a evolução da inflação brasileira a partir de 1945. Por quê? Porque foi quando ela começou a crescer. Até então, o Brasil tinha menos de 5% de inflação ao ano. A partir de 45 é que ela começa a subir. Muito por conta também dessa SUMOC, né, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Então, começamos a imprimir dinheiro e a usar em larga escala. Criação do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco este que, por criação, ele deveria ser usado para financiamento de pequenas, médias empresas, né? Mas hoje em dia essas pequenas, então, não passam nem da porta dele, né? Médias, grandes e super grandes. Essa mudança de atitude se deu principalmente durante os governos Lula e Dilma. E o PSI, Programa de Substituição das Importações, que foi um programa muito importante, programa desenvolvido pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, da qual muitos brasileiros importantes trabalharam, né? Maria da Conceição Tavares, o Celso Furtado, principalmente. Era um programa que visava, principalmente após a passagem pelo governo JK, né, que trouxe um monte de empresas, de indústrias estrangeiras para o Brasil, esse programa visava fazer o inverso, né? Tudo bem, o Brasil está se industrializando, ok, mas vamos nos industrializar de dentro para fora, não de fora para dentro. Não vamos trazer indústrias estrangeiras que ao final do ano levam todos os lucros para fora. Vamos criar indústrias nacionais e vamos fortalecê-las para que o Brasil possa crescer por si só. Então, a ideia era boa. O grande problema, como eu sempre falo, que o problema das ideias boas no Brasil é que elas não têm prazo de validade, né? Esse programa de substituição das importações, ele foi criado, né, nesse período, em 60 e pouco, e ele ficou até o Collor assumir em 1991. Então, esse programa foi importante? Foi importante. Ele industrializou o Brasil? Industrializou o Brasil. Ele deixou industriais muito ricos? Deixou industriais muito ricos. Qual que foi o grande problema dele? Prazo de validade. Porque os brasileiros, lá, os empresários brasileiros, criaram indústrias com todo o apoio do governo e sem concorrência, porque você impedia a importação de produtos estrangeiros.
Então, o que acontece? Eu vou abrir uma indústria de geladeira, beleza? Beleza. Então, você abriu uma indústria de geladeira, não pode mais importar geladeira pelo Brasil. Tá, mas a geladeira do Brasil é pior. Tudo bem, ela é pior e mais cara no começo, porque o povo ainda não sabe, ainda não tem a tecnologia para fazer. Mas daqui 2, 3 anos ela vai ser tão boa quanto a estrangeira e ela vai custar o mesmo preço da estrangeira. E isso não ocorreu, justamente porque não tinha prazo de validade. Então, os empresários se acomodaram e a gente tinha os piores produtos comercializados do mundo eram produzidos no Brasil. Mesmo assim, como vocês devem lembrar, eu não sou um grande fã da forma com que o Fernando Collor de Mello abriu a economia brasileira. Porque, bem ou mal, o Brasil tinha um parque industrial importante. E ao abrir a economia abruptamente, a nossa indústria era ineficiente e o Collor não deu um prazo de reestruturação dessa indústria. E aí as indústrias foram quebrando e sendo vendidas para o estrangeiro. Exemplo de duas indústrias muito importantes e indústrias com bastante tecnologia, mas não sobreviveram à abertura econômica, foi a Cofap e a Metal Leve. Eram indústrias nacionais e foram vendidas para o estrangeiro porque não tinha condições. Elas existem ainda, continuam excelentes indústrias, mas poderiam ter continuado sendo brasileiras. Tá, e a gente já está andando de Chevette e Opala ainda. Não. O Collor poderia ter dito para os industriais, olha, nós vamos abrir a economia brasileira daqui a 2 anos. Então vocês têm 2 anos para se reestruturar, ficarem competitivos, porque senão vocês vão quebrar. Aí ele teria dado chance para a indústria se reestruturar. Você pega, por exemplo, a Gurgel, que era um carro brasileiro, tudo bem, mas era um carro esquisito, simples, etc. Tudo bem, era, mas era um carro 100% brasileiro. Desde o motor, tudo era feito no Brasil. Essa indústria quebrou, ficou com uma dívida gigantesca por conta disso. De 1964 aos dias atuais, nós temos a criação dos bancos múltiplos, após Constituição de 1988. Essa criação dos bancos múltiplos, ela permite que os bancos possam operar em várias categorias ao mesmo tempo. Pode ser banco de investimento, pode ser banco comercial, pode ser banco de tudo quanto é financeiras, etc. Tudo no mesmo banco, se tornando um banco múltiplo. Novo sistema de pagamentos brasileiros, adotado em 2002, onde você começa a privilegiar códigos de barra, você começa a abrir não só para o banco quitar as dívidas, você pode quitar essas dívidas em outros locais, em lotéricas, em farmácias. Você começa a ter sistemas digitais de bancos, onde você pode fazer pagamentos, Os cartões de crédito passam a ter mais habilidades do que já tinham. Menor risco de liquidação financeira nas transações bancárias. Então, diminui o risco financeiro das liquidações bancárias nessa quarta fase. Mas ele diminui por conta de um aspecto muito importante, que foi o PROER. Deixa eu ver se está aqui já o PROER. Não, daqui a pouco ele vai aparecer. Mas o PROER é o seguinte, Programa de Reestruturação Bancária, criado em 95 pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando o Plano Real acabou com a inflação, os bancos, pasmem vocês, acho que é por isso que os bancos cobram juros, tem um spread bancário tão exorbitante no Brasil, acho que foi por causa disso. Os bancos, durante o período de hiperinflação, entre 1985 e 1994, os bancos eles não se preocupavam muito em ter lucratividade. Eles não se preocupavam muito com liquidez.
porque eles operavam basicamente a inflação e ganhavam dinheiro com a inflação. Né? Nos empréstimos que eles faziam, a grande parte da remuneração era justamente por causa da diferença entre a inflação no dia que o cara pegou o dinheiro e quanto ele estava pagando depois. Né? O juro era incorporado à correção monetária e o banco acabava ganhando na correção monetária. Então, o sistema bancário brasileiro era muito lucrativo. Porém, quando em 1994 entra o Plano Real, os bancos deixam de ganhar dinheiro com a inflação, porque a inflação vai a quase zero. E aí os bancos não estavam preparados para ganhar dinheiro como banco mesmo, né? Emprestando dinheiro, né? Cobrando juros. É isso aí mesmo, Guilherme. O primeiro carro elétrico também foi o da Gurgel, em 1970 e pouco. O Marcelo postou uma matéria aqui, depois eu vou dar uma olhada para ela, mas é ele me mostrando que a taxa Selic, eu que estava enganado mesmo, ela baixou para 2. Mas é engraçado, na matéria que eu vi, o cara até disse que a probabilidade era que até o final do ano ela chegasse a 2. Então eu vou até ver se eu descubro quem que foi o lazarento que publicou aquilo. Muito bem. Então, quando o banco acaba a inflação, os bancos não sabiam mais ganhar dinheiro, que nem banco, né? E aí começou a haver uma quebradeira de banco uma atrás da outra. O Brasil tinha mais de 50 bancos múltiplos, né? Eu sempre uso o exemplo do Ayrton Senna, né, que todo mundo conhece o Ayrton Senna, vocês não eram nascidos ainda, mas vocês já viram fotos dele, e o Ayrton Senna, um dos patrocinadores dele era o Banco Nacional. Ele estava sempre com um bonezinho azul do Banco Nacional. O Banco Nacional foi um dos primeiros que quebrou. E era um banco... Eu não posso dizer que era um banco grande, porque na época não existiam bancos grandes. Os bancos eram todos mais ou menos do mesmo tamanho. Se vocês pegarem ali no calçadão da Avenida Brasil, você tinha o Sudameris, o Banco Mercantil do Brasil, o Banco Mercantil de São Paulo, o Nacional, o Econômico, o Pan-Americano. Aí tinha a Caixa, o Itaú, que estão lá ainda, o Mercantil do Brasil, o Noroeste, o Banco Real. Isso só agora, ali no calçadão da Avenida Brasil. Então, você tinha muito banco. Banestado, Bamerindos, além do Bradesco, Itaú e tal. Não tinha, por exemplo, o HSBC, que depois acabou saindo. Não tinha o Santander, né, porque não haviam bancos estrangeiros operando, pelo menos aqui em Cascavel. Se fosse lá para São Paulo, você ia ver uma infinidade de outros bancos. Então, o PROER, então, foi uma intervenção do Banco Central nas instituições bancárias brasileiras para evitar que houvesse uma quebradeira geral, que os bancos começaram a ficar insolventes e prejudicasse a economia como um todo e principalmente os poupadores que estavam lá com o seu dinheiro. E aí, o que aconteceu? Né? O governo botou um monte de dinheiro lá, começaram a acontecer muitas sacanagens, né? O José Eduardo Moreira, José Eduardo Oliveira, sei lá, que era o dono do Banco Bamerindos, ele perdeu um monte de dinheiro. O Bamerindos foi tomado pelo governo e vendido para o HSBC, e começaram a haver fusões de bancos, vendas de bancos, e liquidações de bancos. E, óbvio, o sistema financeiro ficou mais seguro, porém, o governo botou um monte de dinheiro ali. E isso aconteceu também, né, deixando algumas pessoas aí muito ricas também, né, porque houveram pessoas que... Tem o escândalo do Banestado, por exemplo, né, quando foi dissolvido
o Banco Banestado é uma coisa que é bilionária, né? Algumas leis que foram criadas aí nesse período que também modificou a forma com que o sistema financeiro nacional operava. Lei da Correção Monetária, em 1964. Títulos públicos federais com cláusula de correção monetária. A ORTN, né? Organismo Reajustável do Tesouro Nacional, a ORTN. O que é essa lei da correção monetária, né? Em 64, a inflação já estava bem alta. Então, essa lei da correção monetária obrigava você, num empréstimo, a pagar juros e, além dos juros, a correção monetária. Eram duas coisas. Eu emprestei 100 para você. Temos 10% de juro. Então, no mês seguinte, você vai me pagar 110. Porém, nós temos uma inflação de 10%. Então, aqueles 100 que eu te emprestei agora, no mês seguinte, já não são mais 100, eles são 90. Então, você vai ter que repor esses 10 que eu perdi. Então, na verdade, você vai me pagar 120. 100, que era o valor principal, 10, que eram os juros, e 10, que era a correção monetária. Na grande maioria das vezes, a correção monetária era maior que os próprios juros cobrados. Se você já pegou ou já fingiu que ia fazer empréstimo, brincou que ia fazer empréstimo com alguma pessoa de mais idade, né, os seus avós e tal, provavelmente a pessoa fala assim, eu te empresto, mas você vai me pagar juros e correção monetária. É daí. Lei do Plano Nacional de Habitação. Criou-se o Banco Nacional de Habitação, o BNH, voltado ao incentivo à construção civil e obras de saneamento e infraestrutura urbana. Então vejam só, o BNH era um banco que, na verdade, ele não tinha, você não depositava dinheiro lá no BNH, era um braço da Caixa Econômica Federal que captava os recursos na Caixa Econômica Federal, recursos do FGTS, principalmente, e da caderneta de poupança, e transferia como financiamentos a construção de casas populares. Era o BNH. Que é muito comum também quando você chega numa cidade e você tem um bairro ali, um bairro bem antigo, com casinhas todas iguais, né? A gente tem só que cuidar porque agora, entre 2009 e 2014, criaram-se também vários condomínios de casinhas iguais, do Minha Casa Minha Vida, mas nessa época era do BNH. Então você tinha conjuntos de imóveis, né, condomínios, e você tinha também financiamento para a tua habitação. Você podia fazer um financiamento no BNH para construir a sua casa. Logicamente, você tinha que ter alguns pré-requisitos, como no Minha Casa Minha Vida você tinha também. Lei da Reforma do Sistema Monetário Nacional, que foi a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, criação das normas operacionais. Então, o Banco Central foi criado em 64. Lei do Mercado de Capitais, criação de normas para a estruturação do sistema de investimentos, destinada a apoiar o desenvolvimento nacional e a crescente demanda por crédito. Então vejam, né? A lei do mercado de capitais, o mercado de capitais ele existia através da Bolsa, que era um órgão das bolsas, né, que eram mais que uma no Brasil, e não tinha uma lei específica que controlasse isso. Essa lei foi criada em 65, junto com, no mesmo 2 anos depois, a CVM, criação da Comissão de Valores Mobiliários para cuidar do mercado de valores mobiliários, como ações, debêntures, etc. Então você cria a lei do mercado de capitais, depois você vai criar o órgão fiscalizador, que era a CVM. Lei das SAs, né? A Lei 6.404 de 76. Essa lei é famosa, né? As disciplinas que vocês tiveram de contabilidade, os professores de contabilidade devem ter falado muito dessa lei para vocês.
Essa lei é a base do FIPECAF, que é o manual das operações contábeis, né? Para quem já viu o pessoal de direito com o vademecum embaixo do braço, né? Que é um compêndio de todos os códigos brasileiros, né? O vademecum. A lei das SAs é o compêndio das instruções contábeis. Criação de regras claras para características, formato de forma de constituição, composição acionária, estrutura das demonstrações financeiras, obrigações societárias, direitos e deveres de acionistas e órgãos estatutários e legais. Então, toda vez que você abre o capital de uma empresa, você está seguindo a lei das SAs, 6.404. Aqui está o PROER que eu tinha falado para vocês, né? Programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento do sistema financeiro nacional, PROER, Programa Econômico Brasileiro elaborado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, implementado em novembro de 95, que teve por finalidade a recuperação das instituições financeiras que estavam com graves problemas de caixa, o que supostamente poderia gerar uma crise econômica sistêmica. O programa vigorou até 2001. Uma coisa importante também do PROER é o seguinte, né? Vocês lembram quando o Lula, durante a crise de 2008 americana, ele deu risada e falou assim, não, essa crise não chegou aqui no Brasil, aqui foi só uma marolinha. E na verdade foi. E foi, mas não por culpa dele ou por alguma coisa que ele tenha feito. Foi sim uma marolinha por dois motivos. Um, o sistema econômico mundial estava em franco crescimento. As exportações de commodities, que o Brasil é a única coisa que o Brasil exporta praticamente, estavam com cotações altíssimas, né? Então o Brasil ganhou muito dinheiro nesse período. Além disso, as poucas instituições financeiras do Brasil estavam devidamente saneadas por causa deste PROER aí, criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, se o governo Fernando Henrique Cardoso, por mais escândalos que tenham sido apurados, por mais perdas econômicas que ele tenha proporcionado no decorrer da execução desse programa, se não tivesse sido feito, provavelmente seria muito pior. E durante a crise financeira de 2008, nós seríamos muito atacados. O sistema financeiro nacional ia entrar em colapso, com certeza. Não entrou porque tínhamos esse estofo, né? Tínhamos essa base. Nova lei das SAs, lei 10.303, melhora a proteção aos minoritários e mais força e atuação da CVM como órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais, incluindo fundos de investimento e mercados derivativos. Então essa lei, ela é um complemento da 6.404, da lei das SAs. Então ela melhorou a lei antiga. Muito bem. Então, Sistema Financeiro Nacional, esta é a base. Vamos então falar de intermediação financeira. O próprio nome já nos fornece aí algumas informações, né, algumas características interessantes. Intermediação financeira é você interpolar necessidades financeiras, né? Você está ali entre alguém que está precisando de crédito e alguém que está ofertando crédito. Você, como essa instituição, você está intermediando esse processo de crédito. Um agiota, por exemplo, ele não é um intermediador financeiro, por primeiro lugar, é crime. Segundo lugar, o dinheiro que ele está emprestando é ele próprio, ele não está intermediando nada. As transações econômicas em um país perpassam os agentes econômicos. Basicamente, a economia possui 3 agentes econômicos.
Estudamos lá no nosso primeiro período, ou no segundo, não lembro. São as famílias, são as pessoas físicas, empresas, que são as pessoas jurídicas, e o governo, que realiza a fiscalização, normatização, oferta e demanda de produtos. Isso acontece em todos os países. No Brasil, fora do Brasil, são essas 3 agentes econômicos básicos que existem. Os agentes econômicos podem ser agente superavitário, ou seja, gasta menos do que arrecada. Ele é o poupador. Então, o sujeito, independente de qualquer um dos 3, famílias, empresas ou governo, ele gasta menos do que ele arrecada, ele é um poupador. Sobra dinheiro para ele. E aí, esse poupador vai fazer o quê? Ele vai colocar esse dinheiro em algum lugar. Normalmente, ele vai fazer um investimento com ele. Um agente deficitário gasta mais do que arrecada, ou precisa de recursos dos quais não dispõe para fazer investimentos. É um tomador. Então, esse agente deficitário não só é o sujeito que gasta mais do que arrecada, mas o sujeito que está precisando fazer investimentos na sua empresa. E esse tomador e essa tomada de recursos não necessariamente precisa vir de empréstimos, né? Você, como pessoa física, né, como família, né, como agente econômico família, você pode estar emprestando ao tomador de várias maneiras, né? Através de debêntures, por exemplo. Eu vou comprar debêntures de uma empresa, eu estou comprando títulos da dívida dela para, num futuro próximo, ela me devolver esse dinheiro, coberto com os juros. Eu, como pessoa física, eu posso ir no mercado de ações e comprar ações de empresas que estão fazendo abertura de capital para fazer investimentos. Eu, como pessoa física, eu posso entrar no mercado de futuros e comprar um título de crédito agrícola, por exemplo. Eu estou fornecendo dinheiro para que esse título seja repassado, esse dinheiro para o agricultor lá fazer o plantio dele, etc. Então, agentes superavitários não quer dizer, tem que ser banco, tem que ser pessoa jurídica para você ser um agente superavitário e participar do processo. Não. Além do que, eu também posso ser o cara da caderneta de poupança, né? O cara do CDB, do RDB. Então, o agente deficitário é aquele cara que está dispondo de dinheiro. Está precisando de dinheiro, na verdade. Esse sujeito também pode ser uma pessoa física, né? Quando eu estou devendo no cartão de crédito, estou no rotativo do cartão de crédito, estou devendo no cheque especial, eu estou sendo um agente deficitário. E um intermediário financeiro favorece o encontro entre poupadores e investidores. Aí sim, o intermediário financeiro é que não é uma pessoa física. Vai ter que ser uma pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica pública ou privada, mas sempre é uma pessoa jurídica. Intermediação financeira é uma atividade que consiste na captação de recursos por instituições financeiras junto a unidades econômicas superavitárias e com o seu subsequente repasse para unidades econômicas deficitárias. Então, está fazendo intermediação financeira quem está no meio dessas atividades. Basicamente, é a principal atividade dos bancos. Então, nós temos aqui os bancos, você tem entidades superavitárias, pessoas físicas, jurídicas ou o próprio governo, que vai destinar recursos ao banco, vai fazer investimentos no banco, e o banco vai pegar esses recursos e vai enviar às entidades deficitárias, que podem ser pessoas
jurídicas, pessoas físicas ou próprios governos, né? Os estados brasileiros pegam dinheiro emprestado. Em contrapartida, as entidades deficitárias vão pagar juros aos bancos, que vão repassar juros às entidades superavitárias. A diferença entre esses juros é o que se chama de spread bancário. Quem são os agentes superavitários nacionais e do exterior? Então, nós temos lá pessoas físicas, empresas, governos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Tanto que nós temos ou melhor, tínhamos, né, muitos investidores estrangeiros que colocavam dinheiro no Brasil. Estes investidores poderiam ser pessoas físicas, empresas ou governos. Fluxo de dispêndios correntes planejados, dispêndios e fluxos de renda e oferta de excedentes financeiros. Então, o que acontece? Nós temos aqui disponíveis e fluxos futuros de renda, né? Pode vir esses recursos do mercado futuro ou do mercado atual. Isso vai gerar uma oferta de excedente financeiro. Por outro lado, nós temos agentes econômicos deficitários. Eles podem estar nacionalmente ou internacionalmente. Também, pessoas jurídicas, empresas, governos. Essas pessoas também têm fluxos de dispêndios correntes planejados, que podem ser atuais, disponíveis e fluxos futuros de renda, e vão estar procurando excedentes financeiros para cobrir estes fluxos. E quem são os intermediários financeiros aí? Principais funções dos intermediários financeiros: liquidação de transações. Por exemplo, né, eu faço uma compra de um produto do exterior, eu vou fazer um contrato de câmbio entre mim, o Banco Central e a empresa americana. O Banco Central vai liquidar essa operação depois de finalizada. Custódia de excedentes. Então, esses intermediários financeiros, eles podem custodiar o meu excedente. Por exemplo, eu tenho lá uma aplicação financeira em CDB. Eu estou lá, esse dinheiro está sendo custodiado. Além disso, eu posso estar custodiando os meus recebimentos do cartão de crédito, eu posso estar custodiando as minhas duplicatas. Isso vai fazer parte do sistema de pagamentos também. Intermediação de recursos, né? Os bancos múltiplos, eles podem operar muitos recursos, inclusive investimentos, investimentos imobiliários, investimentos em ações, etc. Captações. Como é que o banco capta dinheiro, né? Depósitos à vista, que são os depósitos da nossa conta corrente, que o banco capta sem nos pagar absolutamente nada, né, de juros, ele simplesmente dispõe desses recursos sem nos avisar. Depósitos a prazo, né, que são depósitos que estão lá e eu tenho um prazo certo para resgate, ou a própria caderneta de poupança. Letras e obrigações, que são títulos de dívida bancária também, que as instituições vendem, né? Cota de fundos de renda fixa, CDB, RDB. Aplicações, operações de empréstimo e financiamentos. Receitas operacionais de intermediação, né? Taxa de juros do poupador, taxa de juros do tomador. Então, o que acontece? A taxa de juros dos poupadores, obviamente, é sempre menor que a taxa de juros dos tomadores. E a diferença fica com esses intermediários financeiros. Não adianta, eu me dar vontade sempre de falar de novo, que é para traumatizar mesmo do absurdo dos juros brasileiros, mas não precisa, porque vocês já estão muito cientes disso.
A intermediação financeira desenvolveu-se de forma segmentada, com base em 4 subdivisões, também denominadas mercados de dinheiro. Que mercados são esses? O mercado monetário, que é um mercado onde você tem os sistemas de pagamento, os depósitos à vista. O mercado de crédito, onde você tem os financiamentos. O mercado de capitais, onde você tem os negócios em bolsa, mercado de futuros, mercado à vista. E você tem o mercado cambial, que é onde você vai ter, né, as operações de câmbio, os contratos de câmbio, os financiamentos internacionais, etc. Além disso, né, cadê aqui o meu negocinho aqui? Além disso, né, basicamente, né, cadê aqui? Sumiu o meu negócio aqui. Então, se a gente for, lembrei, achei aqui agora. Quando a gente está falando de intermediação financeira, né, a gente tem alguns pré-requisitos para que ela ocorra. O que precisa haver para que ocorra uma intermediação financeira? Né? Primeiro ponto, você tem que ter agentes superavitários e agentes deficitários. Senão, não vai ocorrer uma intermediação financeira. Segundo, saber quem precisa de recursos e quem tem recursos sobrando que poderiam emprestá-los. Né? Então, intermediários financeiros. Por fim, existência de uma moeda oficial que cumpra as funções de meio de troca, unidade de conta, reserva de valor, divisibilidade, etc. Então, essas são as características básicas para que possa ocorrer a intermediação financeira. Então, você precisa de agentes superavitários, agentes deficitários e de uma moeda específica. Qual que é o grande medo dos bitcoins e das criptomoedas, entre outras, né? Porque se os negócios em bitcoins eles começam a ficar comuns, eles se tornam populares, como se tornaram os negócios com o cartão de crédito, por exemplo, o governo perde a mão do sistema financeiro nacional. Porque como as criptomoedas não pertencem a governo nenhum, a sistema nenhum, as criptomoedas basicamente são a parte funcional do que se chama de anarcocapitalismo, né? Você gerenciar atividades econômicas sem a participação do Estado, você começa a tirar poder de decisão do Estado, poder de comando, poder de regulação do Estado. Então, as criptomoedas, elas têm essa preocupação mundial. Alguns países já as proibiram, como é o caso da Rússia. Mas uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso aí é bacana para a gente discutir, é a seguinte, né? Vocês viram aí que está para voltar a CPMF, né? A nova CPMF. Uma alíquota baixa, né? 0,25% sobre toda e qualquer operação financeira. O problema da CPMF é que ela vai ser gerada, ela é um imposto cascata, né? Considerando, é um imposto cascata em você sozinho, fora o resto das operações. E vejam só, você vai receber o seu salário na sua conta. Beleza, você não pagou CPMF. Quem pagou foi o cara que te depositou o salário. Beleza, que ele já não vai gostar. Aí você pega o seu salário que está lá depositado e você vai pagar a fatura do seu cartão de crédito.
aí sim você vai pagar o imposto. Porém, cada compra que você fizer no cartão de crédito, que é uma operação financeira, você vai estar pagando 0,25. Então você já vai estar pagando duas vezes. Uma, quando você fez a compra no crédito, duas, ou no débito, duas quando for no débito não, que você só vai pagar uma vez daí. O 0,25 no crédito, né, e mais o 0,25 quando você estiver pagando a fatura. Cada boleto que você for pagar no banco, você vai ter a cobrança de 0,25 de CPMF. E aí, o que vai acontecer? Fica ruim para a empresa, né? Hoje, a empresa paga via conta corrente, porque é mais fácil para ela. Ela entra no sistema lá e joga o dinheiro. Você recebe pela conta corrente também, que é mais fácil para você. Você pega lá o seu dinheirinho e paga os seus boletos via aplicativo do celular, etc. Tudo mais fácil. Agora, quando você criar a CPMF, o que vai acontecer, né? A nova CPMF. As empresas não vão fazer questão nenhuma de pagar os salários via transferência bancária, porque uma folha de pagamento aí de 1.000 funcionários, de 2.000 funcionários, você pagando 1 milhão, 1,5 milhão de folha de pagamento, você pagando 0,25% é dinheiro. Então, as empresas vão começar a demandar notas, papel moeda, que já não se fazia mais, tanto que estava caindo em desuso, e vão começar a pagar salário em dinheiro. Os funcionários, por sua vez, também não vão pegar o salário e vão depositar no banco. Eles vão começar a pagar contas com dinheiro mesmo, começar a pagar coisas à vista, usar cada vez menos o cartão de crédito, e você vai acabar esculhambando esse sistema econômico vigente que estava amparado no cartão de crédito. Pode ser que as criptomoedas, neste momento, possam ser uma solução, né? Porque se vocês lembram quando a gente falava de criptomoedas lá atrás, eu dizia que a criptomoeda ela não tinha função nenhuma, função econômica nenhuma. A única função econômica que ela tinha era cometer crime. Né? Porque eu não posso encomendar alguma coisa criminosa e botar no cartão de crédito. Na criptomoeda, dá para fazer isso porque a minha identidade fica resguardada e eu não preciso envolver meios de pagamento legais. A hora que a CPMF entrar em vigor mesmo, se eu receber o meu salário em criptomoeda e fizer pagamentos das minhas despesas em criptomoeda, eu não estou sujeito à tributação do governo em 0,25. Então, neste caso, pode ser que as criptomoedas tenham uma função importante e passem a ser utilizadas de forma econômica, né? Porque até então elas vão sendo usadas ou para cometimento de crime ou simplesmente para especulação financeira. Aí você vai estar usando ela de forma legal. Eu simplesmente não quero pagar o imposto. Não tem nenhuma lei que me impeça de usar dessa forma. No Brasil, as criptomoedas não são proibidas. Consequentemente, talvez seja uma boa utilização para essas criptomoedas. E aí, se isso efetivamente ocorrer, podem ter certeza que a cotação das criptomoedas, que andou meio estabilizada e até caiu um pouco, vai voltar a subir com força, porque aí sim haverá demanda por tais criptomoedas, coisa que não estava tendo ultimamente, a menos que para funções especulatórias. Professor. Sim, senhor. Eu vi um tempo atrás aí também, já existe uma startup aqui no Brasil que está tentando transformar criptomoedas em um método de pagamento. Então, para que você vá em uma loja, a loja tenha uma maquininha que passe
o pagamento através de criptomoedas, ao invés de dinheiro em conta corrente, né? Bacana. Isso aí, nesse momento, seria a solução para você escapar da CPMF. Vamos ver como é que se operacionaliza isso, né? Porque para o lojista aceitar, eu não sei em termos de legislação como é que isso vai ser, porque a criptomoeda, oficialmente, ela não existe, né? Ela não é o meio de pagamento no Brasil. Ela não é suportada pelo sistema de pagamentos. Então, a gente vai acabar, ou poderia acabar acontecendo, meio que um mercado clandestino, porque todo mundo aceita, mas isso perde o controle do governo, que ia ser muito interessante em termos de não pagar imposto, né? Porque imagina, eu vou numa loja e pago com criptomoeda. Aí o lojista paga o seu fornecedor com criptomoeda. O fornecedor paga a matéria-prima com criptomoeda. O agricultor que produziu lá a soja recebe com criptomoeda e ele vai no mercado comprar as coisas com criptomoeda. Então você cria aí sim um anarcocapitalismo financeiro mesmo. E o mais legal, né, aí que ia ser bacana, impulsionado pelo próprio governo. Porque no país, com a crise que a gente está, a forma que ele está querendo dar um alento para o governo com uma arrecadação através da CPMF, ele vai tomar uma invertida, porque os organismos mais importantes economicamente no Brasil, eles vão ficar contra. Né? Você pega lá o velho da Van e companhia, você pega o Itaú, Bradesco, Santander e companhia. Você acha que esses caras vão aceitar a CPMF? Vai diminuir o movimento bancário deles? As operadoras de cartão de crédito, o Nubank e companhia. Então, como é que chama lá? A operadora de investimentos maior, a XP Investimentos, será que hoje pertence, não sei mais se está com o Itaú, com o Bradesco? Então, esse povo vai estar todo ferrado com o governo. Pode falar. Não, eu só ia falar, é com Itaú. Itaú ainda, né? Para mim, sempre foi, depois que ela virou, que ela foi vendida, para mim era do Itaú. Pois esses tempos atrás me falaram que o Bradesco tinha comprado, eu achei estranho o Itaú vender para o Bradesco, mas... Então, povo, seguinte, no final dos slides lá, eu coloquei duas perguntinhas lá para vocês, sobre o que a gente falou hoje aqui. Aí vocês me respondem no e-mail, podem me responder aí, até segunda-feira que vem, até terça-feira que vem, quarta, né? A nossa aula é quarta. Até quarta-feira que vem, se quiserem, mas se quiserem mandar hoje também, é bem de boa. Vocês já fazem isso aí em 10 minutos. Mas daí, quarta-feira que vem, a gente discute essa atividade. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, antes de vocês saírem daqui, ó, não saiam ainda. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu dar um print aqui em quem está presente para eu fazer a chamadinha depois. Tudo ok, valeu, Lucas. Deixa eu ver, eu parei no Heitor. Agora vai do Igor até a Maria Vitória. A Selena está assistindo com o Édipo. Beleza, Édipo. Eu já vou escrever o nome dela aqui também. Selena. Beleza, eu parei na Zuki. Agora fechou com a Stephanie. Beleza, gente. Então, bom resto de semana para vocês. Os slides estão no Sagres. Não coloquei no Sagres ainda, coloquei no Classroom, mas eu posso pôr no Sagres também. Mas se inscrevam no Classroom lá, gente, também porque aí as próximas atividades eu vou colocando tudo lá. Aí vocês vão ter que responder via Classroom também. Beleza, pessoal? Até logo, então. Joia, Cadu.
Boa noite, gente. Até próxima semana.